Olá, está começando mais uma edição do Chão e Paz. No programa de hoje vamos conhecer a espiritualidade das Carmelitas Descalças. Nós somos até a Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo para saber como é o dia a dia das irmãs e também saber mais sobre o carisma desta ordem religiosa, que surgiu no século XVI na Espanha e hoje está presente no mundo inteiro. Tudo isso agora no Chão e Paz. Oração, amor, comunhão. Essas são algumas das práticas que estão no dia a dia das irmãs Carmelitas Descalças. A partir de agora, eu convido você a fazer uma visita ao Carmelo da Bahia. Fonte da luz da origem, as nossas preces escutai, da culpa as trevas expulsando, com vossa luz nos clareai. Durante a faina deste dia, nos protegeu o vosso olhar, de coração vos damos graças, em todo tempo e lugar. O Carmelo Nossa Senhora da Anunciação e São José, mais conhecido como Carmelo da Bahia, está localizado no bairro de Brotas, em Salvador. O ambiente inspira paz, um convite à oração. Na igreja estão as imagens de Nossa Senhora do Carmo, São José e Santa Teresa, que fundou em 1562 na Espanha o primeiro Carmelo de Carmelitas Descalças, que recebeu o nome de São José de Ávila. Ao lado do altar está o coro, onde as irmãs começam o dia fazendo preces. Deus enviou auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A celebração, que é a liturgia divina, onde temos durante todo o dia, vários momentos de orações, que estamos sempre no coro unidas, em comunidade. Temos também momentos de oração pessoal, que são 2 horas ao longo do dia, que temos pela manhã 1 hora e 1 hora à tarde, onde acontece essa oração pessoal após laudes e vésperas, que são a oração litúrgica, o culto divino. A vida de uma carmelita é também cercada de criatividade e arte. Nas dependências do convento tem espaço para costura, onde são confeccionadas roupas para as próprias internas e peças para os bazares, faixas, toalhas, aventais, panos de prato, tudo isso é produzido com todo cuidado e carinho. Principalmente os itens que são levados para a festa da priora, realizada todo dia 24 de agosto para celebrar a Reforma Teresiana, que lançou as bases para o Carmelo. É um dia em que todas elas acordam mais cedo e passam o dia em comemoração, cantando, tocando sinos. Todo dia 24 de agosto é a festa da priora, que é quando acontece também a nossa reforma teresiana, no dia 24 de agosto. Por isso, reunimos todos esses trabalhos que nós fazemos e dedicamos à priora. Depois, todos esses trabalhos são guardados e continuamos trabalhando para o bazar, que é no dia 1º de outubro, festa de Santa Teresinha. O claustro é onde as carmelitas se recolhem em repouso e orações individuais. Em cada cela, simplicidade. Ali, há apenas o suficiente para os momentos de reflexão e descanso. Nas portas, como no interior dos cômodos, se vê os nomes das santas que inspiram as ocupantes da cela. Já as atividades em grupo também podem ocorrer de forma livre. É nesta sala que as irmãs realizam diversas atividades. Todo dia 24 de agosto é a festa da priora, que é quando acontece também a nossa reforma teresiana, no dia 24 de agosto. Por isso, reunimos todos esses trabalhos que nós fazemos e dedicamos à priora. Depois, todos esses trabalhos são guardados e continuamos trabalhando para o bazar, que é no dia 1º de outubro, festa de Santa Teresinha. Quando recebem visitas de familiares, uma grade separa a conversa entre eles e as irmãs. Construíram a igreja. Eles trouxeram as imagens. Santa Teresa
São José e Nossa Senhora do Carmo. As carmelitas são conhecidas por sua presença silenciosa e atuante na vida religiosa católica. O carisma central desta ordem é o amor. Portanto, o lugar que ocupam no corpo místico da Igreja é o coração, inspiradas no que Santa Teresinha disse: no coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor, assim serei tudo. É dessa forma que ela nos ensina que, mesmo permanecendo onde estamos, podemos chegar onde o coração quiser ir, revelando o espírito missionário mesmo na clausura. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Depois de experimentar um dia inteiro no Carmelo, você vai saber mais sobre a história desta ordem religiosa iniciada por cristãos que sobreviveram às perseguições há centenas de anos e decidiram seguir Jesus de forma radical. Nós estamos no Carmelo de Salvador e eu estou aqui com a Madre Ana de Jesus, que vai contar para a gente um pouco da história das Carmelitas Descalças. Madre, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui no Carmelo. Foi uma grande alegria, está sendo uma grande alegria esta oportunidade de recebê-los aqui com muito carinho. E a gente quer começar esse bate-papo contando para quem está em casa. Irmã, conta para a gente como é que surgiu a Ordem das Carmelitas Descalças. Pois não, a ordem inicialmente surgiu no Monte Carmelo. Ali naquele tempo, quando passou o período de perseguição à igreja, período do martírio, muitos cristãos que queriam aderir, seguir Jesus radicalmente, eles partiram para o deserto. Temos Santo Antão, que é o pai do monaquismo, não é? Temos outros e também para nós surgiram os eremitas no Monte Carmelo. E eles sabiam que ali havia passado e vivido ali o profeta Elias. Eles conheciam a Sagrada Escritura. E ali existia uma fonte que até hoje existe e é chamada a fonte de Elias. Quem vai para o deserto quer água. Então eles foram ali junto à fonte de Elias e ali ficaram como eremitas, inicialmente como eremitas. Depois foram aqueles jovens europeus que participaram do movimento Cruzadas, né? E muitos chegando lá encontraram esses eremitas e gostaram e ficaram também com os nossos nativos lá da Terra Santa. Mas eles sofreram muita perseguição. Aqui os nossos irmãos muçulmanos, e várias vezes eles tiveram que sair correndo de lá, às vezes foram assassinados, mas eles sempre persistindo de ficarem ali no Monte Carmelo. E então, sabiam toda aquela história de Elias, que foi lá que Elias teve a grande experiência de Deus, não nos trovões, não no vendaval, não, mas ele estava numa gruta e ali ele percebeu que Deus passava quando viu uma brisa suave. Ele chegou à porta da gruta, à entrada da gruta, e ali ele teve uma forte experiência de Deus. E era um homem apaixonado por Deus. Ele dizia: vivo na presença do Deus vivo. Ele buscava sempre a face do Senhor. E chegou a dizer: com o sumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. E ele era um profeta que testemunhava o Deus vivo, mesmo porque no tempo dele, com Acabe, eram deuses falsos, os deuses de Baal. Então lá foi travada uma luta dele com os profetas de Baal, houve um sacrifício, isso tem tudo no primeiro livro dos Reis. Então, já no tempo de Jesus, os jovens, sabendo dessa história bonita de Elias, lá ele teve uma previsão da Mãe de Deus, Elias, porque com a nuvenzinha que subia lá do mar, que fica embaixo, né? O monte está ali, e lá embaixo o mar, onde hoje tem Haifa. Então ele tinha um companheiro, porque ele tinha dito a Acabe que ele rezou e ficou 3 anos sem chuva. E ele viu que estava demais o sofrimento do povo. Então ele começou a rezar
e mandou dizer a Acabe, que estava em cima lá com os carros, com charretes, não é? Então ele mandou dizer a Acabe que descesse, porque ia cair uma chuva torrencial e depois ele não poderia mais descer. E Elias começou a orar para chover e pedia para o companheiro dele olhar lá embaixo se via algum sinal de chuva. E esse companheiro vinha e dizia que não via nenhum sinal. Mas a uma altura ele foi e disse que via subindo do mar uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão humana. Elias intuiu que ali viria realmente uma torrencial chuva. E nisto tudo, tanto os padres da igreja como eles começaram a interpretar que aquela nuvenzinha tão pequenina, humilde, era símbolo da Virgem Maria, que viria e nos traria a salvação. Então, com tudo isto, os nossos eremitas ficaram lá, cada um vivia na sua gruta, mas depois foi crescendo a comunidade, eles resolveram construir ali mesmo uma capela, no meio das celas, as grutas, e ali viviam, se reuniam para o refeitório, refeição, para a liturgia, celebração eucarística. A nossa regra, depois eles sentiram necessidade de codificar, de ter uma lei, né? Porque a lei ajuda, não é tudo, mas ajuda, tem um esqueleto ali orientador para a vida de todos, já que a comunidade cresceu. Aí eles recorreram ao patriarca de Jerusalém, que é Santo Alberto, e Santo Alberto foi lá vê-los como viviam, e eles viviam da palavra de Deus. Aí já tinha Nossa Senhora, que era o Novo Testamento, e eles sabiam que Maria foi aquela aberta a Deus, acolhendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, cooperando na redenção do mundo. E ali construíram uma capela, e a esta capela eles dedicaram a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Viver buscando a face de Cristo e meditando dia e noite é uma regra adotada pelas Carmelitas Descalças. Regra que vem do tempo em que os cristãos viveram a experiência desse encontro com Deus no Monte Carmelo, nos primórdios da ordem. Vivendo ali, Santo Alberto viu a maneira como eles viviam, a vida deles era tecida pela palavra de Deus. Tanto que nossa regra diz, viver em obséquio de Jesus Cristo, meditando dia e noite na lei do Senhor, velando sempre em oração, caso não estejam justamente ocupados. Então, quer dizer isso, que nós vivemos sempre buscando a face do Senhor e temos os horários de oração, a oração pessoal forte, momentos fortes, temos a celebração litúrgica, temos a celebração eucarística, mas durante o dia, nos nossos trabalhos, recebemos uma formação de estarmos sempre buscando a face do Senhor, em tudo aquilo que fazemos. E toda a nossa vida é um serviço ao Senhor e a sempre Virgem Maria, Mãe do Monte Carmelo, ali intercedendo pelas pessoas, pelos irmãos, pela humanidade, pela igreja. Bem, depois disso, eles já não davam para estar lá no deserto assim. Vêm para a Europa. E foi muito difícil esta adaptação na Europa, mesmo porque já existiam os mendicantes, que era São Francisco, São Domingos, e a Europa já não queria receber mais religiosos e para eles se adaptarem. Aí eles tinham que ir para a faculdade, fazer filosofia, teologia. Então não foi muito fácil a adaptação na Europa. Tanto falta de acolhimento e mesmo a própria vida deles. Mas aí vieram lutas, dificuldades, mas vieram e começaram a superar as dificuldades. E quando então já tinha um novo geral, né, porque eu falei, Santo Alberto deu a regra para eles, e essa regra periodicamente era revista, teve o Papa Honório, teve o Papa Urbano, realmente que foi a última, como se diz, redação mesmo da regra. Isso era 1247, mais ou menos já, que eles tinham começado em 1212, nessa faixa, e aí eles recebem a regra e já passam para a Europa. Então surgem muitas dificuldades. Com estas dificuldades que vieram, aí já tinha um novo geral. E este novo geral, que é São Simão Stock,
com toda essa dificuldade, e ele começou a orar muito a Nossa Senhora. A Senhora é a mãe, porque eles eram chamados irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Tanto que houve dificuldade para a aprovação da ordem por parte da igreja, porque irmãos da bem-aventurada, mas enfim, eles venceram, né? E foram registrados assim na igreja. A gente sabe que existe uma devoção ao Santo Escapulário. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que esse símbolo ele é construído, até porque muita gente não sabe de que forma usá-lo e usa sem saber. Por isso que eu queria pedir para a senhora contar para a gente essa história. Esse São Simão Stock rezou muito a Nossa Senhora e ela apareceu a ele, trazendo o escapulário, que na verdade o escapulário é esta parte do nosso hábito, mas para as pessoas, e ela fez promessas. Então é um símbolo de pertença a Maria e é um símbolo que gozamos da proteção de Maria. Então, depois a igreja permitiu que usasse o mini escapulário. Pode usar, tem o mesmo significado, tem uma vivência na nossa espiritualidade, é convidado a viver uma vida de oração, contemplação e no seguimento de Jesus Cristo, buscando viver como Maria viveu, seguindo o Filho. Para a pessoa começar a usar, é um sacerdote que impõe o escapulário, tem todo um formulário e a pessoa também assume um compromisso, participa da nossa família carmelitana, tem o compromisso de ser pessoa de oração, pessoa de contemplação mesmo leiga, claro, que todo cristão é chamado a viver em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E esse compromisso, e é saber que Nossa Senhora tem um carinho especial por estas pessoas, protege-as, e eles também têm um compromisso com ela, de servir a Jesus e servir também a Maria. E ela até diz para São Simão Stock, quem morre com este escapulário não padece o fogo do inferno. E se morrer, por exemplo, antes de um sábado, é tradição, e ela disse que no primeiro sábado após a morte, ela vai lá buscar do purgatório para contemplar a face de Deus. E é também um compromisso de buscar viver o Evangelho, porque o que Nossa Senhora quer é nos levar para seu Divino Filho, não é? Então, é um símbolo muito forte desta pertença a Maria e de querer imitar a Maria e a Jesus. A espiritualidade das Carmelitas Descalças é uma das diversas formas de vida religiosa na igreja. Vamos saber mais sobre esses conceitos na última parte da entrevista. Existem muitas formas de vida religiosa na nossa igreja. Então, antes da gente começar a falar sobre a espiritualidade e o carisma das Carmelitas Descalças, eu queria que a senhora falasse para a gente sobre esse conceito de vida religiosa dentro da igreja. A vida religiosa na igreja, como eu te digo, é um dom de Deus. Cada família nasce, vem do Espírito Santo. É um apelo que o Espírito Santo é um carisma dado ao fundador, à fundadora. Para quê? Para viver a serviço de Jesus Cristo, no segmento de Jesus Cristo. É uma maneira de assumir radicalmente o batismo. No corpo místico da igreja, o Carmelo ocupa o coração. É um conceito muito bonito que vocês carregam. Eu queria que a senhora explicasse como é esse carisma, qual é a espiritualidade das Carmelitas Descalças. O carisma surgiu, Santa Teresa teve uma forte experiência de Deus e uma forte experiência eclesial. Ela vivenciou o que é a igreja. Então daí brotou um grande amor. E ela quer o quê? Que nós vivamos a serviço de Jesus Cristo, a serviço da igreja. Que Jesus Cristo é a igreja, para ela, é um todo, é um só. Então, como nós gastamos a nossa vida? No silêncio, na oração, na doação total e entrega ao Senhor, justamente pela igreja, pela humanidade. E por que no coração da igreja? Porque Santa Teresinha mesmo, ela era uma mulher tão pequenina, como ela diz, mas tão grande diante de Deus, na sua maneira de amar, na sua maneira de querer se doar ao Senhor, aos irmãos.
Então, ela sentia em si a vocação de ser profeta, a vocação de ser sacerdote, queria ser tudo. E ela viu que uma pessoa só, tão pequenina como ela era, como que ela ia abraçar todas essas... Queria ser doutor, veja. Então, foi uma agonia para ela. E ela, em oração, ficava dizendo como que ela não estava aguentando aquele desejo forte de ser tudo isso. Mas ela era uma única pessoa. Então, ela lendo a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ela viu lá que São Paulo se refere à igreja como o corpo místico de Cristo. Cristo, a cabeça, e nós outros, os membros. E os membros estão todos unidos à cabeça. Formamos o corpo de Cristo. Então ela pensou assim, bom, se a igreja, minha mãe, é um corpo, tem todos os membros, não pode faltar nela o coração. E ela percebeu que o coração é o símbolo do amor. E o coração é que jorra o sangue para todos os membros. Se o coração não jorra o sangue para todos os membros, o corpo acaba, pelo menos um membro vai ter que ser amputado. E, então não há vida sem o sangue. Eu achei interessante que eu vendo um filme de uma gestação, me fez muito bem e me fez refletir. O primeiro órgão formado é o coração. O bebezinho no ventre materno, o feto ainda, né? Então, quando começa a se desenvolver o organismo todo, o primeiro órgão é o coração. Por quê? Porque ele já começa a atuar na sua missão de jorrar o sangue. Então, ela vendo isso, ela diz, num delírio de alegria, descobri, enfim, Senhor, a minha vocação, o meu lugar na igreja, e este lugar fostes vós que me deste. E assim eu serei tudo, assim eu abraçarei todas as vocações, porque o amor não passa. O dom de línguas passa, a fé vai passar, porque quando eu estiver no face a face não preciso mais da fé, mas o amor não passará. Aí ela viu que era o amor que fazia com que os missionários fossem distantes, os apóstolos pregassem o evangelho, enfim, a mãe de família cuide bem dos seus filhos, porque abarca todas as pessoas em todo tempo e lugar. E ela descobriu minha vocação. Então, minha vocação é o amor. Por isso que está no centro da igreja. E os papas têm repetido isso. Então, todos, não é? As pessoas de fé, a vida contemplativa em si. E o Carmelo, porque é só amar. São João da Cruz fala, minha vocação é só amar. Não tem outro ofício. E ele ainda diz, no ocaso da vida, seremos julgados sobre o amor. Além dessa relação forte com Santa Teresinha, que está sempre presente aqui, eu queria que a senhora falasse sobre a relação com Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo é o quê? É o nosso protótipo, é o nosso modelo, é a primeira seguidora de Jesus Cristo. Ela nos ensina a ouvir a palavra, a escutá-lo, a estar com o coração aberto, acolhendo a sua vontade, a guardar no coração a sua palavra, meditá-la e buscar vivenciá-la no nosso dia a dia. Viver o Evangelho. Santa Madre queria isso, viver com toda a perfeição possível, com radicalidade, o Evangelho. Irmã, muito obrigada por nos receber aqui no Carmelo de Salvador, por dividir com a gente essa história tão bonita das Carmelitas Descalças. O Carmelo que agradece, todas nós. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.